Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. Digo mais uma vez aos amigos telespectadores que acompanham esse nosso programa uns aí há 30 anos, coisa boa, né? Fico feliz. Eu digo, temos que ter muita vergonha do nosso Supremo Tribunal Federal, do comando da organização desse país. É, no mínimo, triste. No mínimo, triste. Afonso Praça Batista, um advogado de grande alçada, componente da nossa bancada. Eu queria que tu dissertasse, como um homem que é amparado pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, um brilhante advogado, atua de maneira incisiva, uma clientela maravilhosa, tudo isso em virtude da sua competência, capacidade jurídica. Como é que vê esse quadro, antes de nós falarmos em futebol, lançado no país por esta organização que está aí há quase um ano? Olha, Silvio, eu tenho que parafrasear o presidente da OAB de Minas Gerais, Sérgio Leonardo, ontem, na 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que, de certa maneira, constrangeu o presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a advocacia brasileira não vai se calar. O problema é que a advocacia brasileira, institucionalmente falando, está calada há muito tempo. E isso é uma coisa preocupante. Não só porque nós somos, efetivamente, a única profissão reconhecida pela Constituição Federal, que é nós somos auxiliares, somos administradores da justiça, mas, sobretudo, no que se refere à questão de que o advogado me parece um ator de menos-valia no processo, um atrapalho, um simples jargão chinês de que o julgador não sabe o que faz. Então, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, que é uma corte constitucional, que tinha que ter esta visão, hoje se transformou num poder persecutório, num poder, uma delegacia de polícia, onde nós temos um delegado, que é o nosso ministro Alexandre de Moraes, trabalha como tal, como uma autoridade policialesca, e que, na minha visão, está passando por um grande constrangimento. Eu diria que um constrangimento notório, notável. Por quê? Porque quase toda a comunidade jurídica nacional o critica. O critica pelo abuso de autoridade, ou critica, sobretudo, por esse sobrepeso do Poder Judiciário. Agora, temos um ingrediente novo, Flávio Dino. O que falar de Flávio Dino? Nós estamos levando um ex-magistrado, ele foi juiz federal, largou para entrar na política, e daí, sabe-se lá se largou porque era político ou virou juiz político, não sei. E um cidadão que obscureceu provas do dito 8 de janeiro, que negou as convocações junto ao Congresso Nacional. Este é o ministro, este é o novo magistrado da Corte. Não vai bem, Silvas. Por que não vai bem? Porque hoje a sociedade examina atônita todos esses mandos e desmandos e falava esses dias o seguinte, que nada mais é do que a reprodução do que nós já sofríamos na base da pirâmide, pois hoje o exemplo é negativo. Esperamos por dias melhores, mas eles tardarão a chegar. Por quê? Porque Flávio Dino vai ficar mais 20 anos na corte. Todos os ministros passarão muito tempo. Ótimo tempo em que Paulo Brossard, por exemplo, ficou 4 anos só, que os ministros passavam pelo tribunal. Não, hoje é um cargo de 20 anos. 20 anos na corte, mandando e desmandando com uma bandeira empunhada. E não temos figura da envergadura de um Paulo Brossard. longe disso, não, né? Não. Mas o presidente da OAB de Minas ontem foi incisivo, né? Foi. Pela primeira vez a gente viu um pronunciamento enfático. Não, segunda. Vamos fazer justiça. Pronunciamento do presidente da OAB fez um pronunciamento oficial. Com exceção do Rio Grande do Sul, porque a nossa OAB aqui sempre se manifestou. Né? O nosso Leonardo Damaki aqui sempre à frente da instituição, sempre batalhando, sempre tomando posição, que a OAB Nacional não tomava.
E agora, então, tivemos essa manifestação enfática também do presidente da OAB de Minas Gerais e que isso pode, quem sabe, dar uma sacudida na OAB Nacional. Parece que deu uma sacudida, né? Todas as crises precisam do cadáver. Nós temos o cadáver, né? O Cleston. Esse é o cadáver hoje, né? Só faltava o cadáver para essa crise. O senhor, como jornalista de cunho internacional, sabe muito bem que os nazistas, por exemplo, fizeram o advento do hashtag em 1933, botaram a culpa num determinado político e depois descobriu que eles fizeram aquilo ali como um factoide para chamar a atenção e perseguir, ter a chancela de perseguir. Talvez o 8 de janeiro, eu não acreditava, mas começo a acreditar que o 8 de janeiro realmente é o segundo hashtag de uma outra organização. Esse episódio aí, com relação a essa pessoa que morreu lá dentro da prisão, quando já havia os laudos médicos e um manifesto do Ministério Público Federal pedindo a libertação dele em função das condições. Que é o mais grave porque é o detentor, é o autor da ação penal, é o Ministério Público que pede. Então, no momento que o Ministério Público pede isso, não tem como negar. Agora cabe uma ação contra aquele lá de cima que negou. Na verdade, o Sebastião Coelho, né, o ex-desembargador, numa entrevista, foi muito incisivo acusando de homicídio por dolo eventual. E apontou várias questões que realmente, se nós fôssemos mais incisivos, seria fácil de imputar ao ministro. Acho difícil, acho que pesa um pouco a caneta, mas talvez a OAB fosse necessário a OAB ser signatária ao pedido de impeachment. Acho que no momento em que nós trouxermos um ministro cassado pelo parlamento, acho que nós retomamos um certo pudor que se perdeu no meio do caminho. Há um superpoder e eles perderam totalmente o poder. Não, a coisa assim está totalmente despudorada, né? Agora, com essa indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, né? Isso é um deboche. É deboche da população brasileira, deboche. E veja o seguinte, que a coisa assim parece que está meio no intercâmbio. Porque o Flávio Dino está indo para lá e estão cogitando do Lewandowski, que recém saiu de lá, para ir a substituir o Flávio Dino no Ministério da Justiça. Exatamente. Quer dizer, um intercâmbio de ações ali, uma coisa impressionante. Ação entre amigos. É uma ação entre amigos. Isso aí é o aparelhamento do Estado. É o mesmo que foi feito na Venezuela, aparelhou o Estado. Tá? Governo e Supremo mancomunados numa mesma ação. E a história da aplicação da nomeação do Paulo Gonet, né, que foi uma questão extremamente recompensatória, porque ele foi o procurador eleitoral que fez a acusação ao Bolsonaro no primeiro processo que tornou inelegível. Ou seja, será que não ganharemos um presente de Natal com, no mínimo, uma manifestação de um general da melhor formação, um líder das nossas Forças Armadas, Exército Nacional, pessoal da Marinha, da Aeronáutica? Pô, a nação está esperando uma manifestação dos senhores. Puxa vida, os senhores são os grandes guardiões da pátria. Façam alguma coisa por todos nós, por favor. Os senhores estão aonde? Estão na sombra? Não estão ouvindo? Onde estão os senhores? Alô, militares? Alô, Verde Oliva? Só uma manifestação, por favor. O pessoal suou, tomou sol na frente dos quartéis, né? E os senhores não disseram nada. E os senhores estão assistindo há um ano a estas aberrações e ainda não houve uma condição de se manifestarem. Que tristeza, que tristeza. O brilho da Verde Oliva, da Aeronáutica, da Marinha, ofuscou, está enferrujando. Está na hora dos senhores dizerem a que vieram e por que vieram e que tem que fazer. O que tu me diz aí, ô Praça Batista? Eu só tenho dúvidas, né? Primeiro que é cansativo toda essa história, muito cansativo. Uma coisa que é impressionante é que esqueceram da Ucrânia, né? Sim. A Ucrânia esqueceram, não existe mais nada. Até porque está no impasse lá, porque empacou. A Rússia não avança e a Ucrânia não consegue fazer a Rússia recuar. Então, há 30 dias, num lugarejozinho ali,
que era de 30 mil habitantes, hoje tem 1.500 ali. Então, a luta está ali naquela cidadezinha há 30 dias. E empacada, né? Então, o Putin, na verdade, dizendo que quer a paz entre Israel e o Hamas, né? E os palestinos e tal. Parece uma ironia perversa, mas foi o que ele falou. A questão, esses tempos eu estava aqui fazendo uma pergunta, eu fiz uma pergunta seguinte: o sujeito vende bolo, né? Vai ao supermercado, compra ovos, leite e uma farinha. O que ele pretende fazer? Bolo? Não, ganhar dinheiro. Essa é a grande questão. Qual é o propósito verdadeiro dessa guerra? Porque o propósito do Hamas para esse discurso de massa e para buscar força dos seus soldados é exatamente: vamos acabar com Israel tomou há uma indignidade. Mas qual é o fundamento da guerra? Existe uma questão. Por que eles estão brigando? É só uma questão religiosa? É só uma questão de origem? Ou tem questão financeira? Tem tacão de poder? Tem medo de tomada de poder, por exemplo, pela própria Arábia Saudita, que estava na iminência de fechar um acordo com Israel? Por quê? Não, tem até o Catar, né, que financia, né, eles recebem dinheiro de fora. Diz que o grande, inclusive, o grande líder não mora em Gaza, mora no Catar. Mora no Catar, né? Então, claro que há uma preocupação. Sempre o dinheiro traz. Há uma preocupação muito grande dessas monarquias árabes, inquestionavelmente há, com relação ao Hamas, né? Agora, o Hamas ele é fruto de um radicalismo islâmico. Pode ver que eles lutam, eles sabem que vão morrer, mas eles são convictos de que vão se tornar mártires e que eles vão para o paraíso do Maomé, né, receber as recompensas pós-vida. Então, uma guerra esquizofrênica. Então, uma guerra. Seus chefes, né? Exato. Os chefes estão longe da guerra. Exatamente. Esse é o discurso vendido, mas quem é que está ganhando dinheiro por trás? Mas isso de toda a organização radical, acontece isso, né? O povão, a massa é de manobra. Os controladores estão sempre usufruindo das mordomias. Já era na Rússia, na União Soviética, com as dachas lá para os dirigentes. Mas, Voltaire, o que seria de Israel se não fosse o povo? Não tem nem petróleo. Inclusive, a Inglaterra tentou alguma coisa e entregou para eles: olha, nós não queremos explorar porque não tem petróleo aqui. Então, nem o território é interessante, a não ser a questão religiosa, evidentemente. Olha, se fizerem isto que está previsto, você dá a minha opinião, ficará muito pior do que está hoje. Porque eles vão injetar dinheiro na mão de pessoas sem nenhum controle, armamento sem nenhum controle. Não, é preciso ter controle. Controle de quem? A ONU? Tu acha que controla Não. Aí os participantes, os países árabes, os Estados Unidos, Israel. Olha, todos eles. Depois que chega lá o armamento, Jurandir, acabou. Acabou o controle. Muito bem posto isso. Como é que entra armamento em Gaza? Como é que entra? De um lado não pode entrar. Rapaz, os caras pegaram as pessoas, mataram, botaram criança. Isso é uma coisa abominável para estar fazendo acordo. É diferente de tu ter uma situação hoje que tu tem um grupo terrorista que está armado. Há milênios. Não, o grupo terrorista, o Hamas tem de 2000 para cá. Sempre foi uma bagunça. Contra o Hamas é de 2004 para cá. Mas tinha outros nomes. Era o Hezbollah, era não sei. Enfim, sempre houve o dinheiro chegando. Mas é diferente tu teres uma organização que está sendo financiada de tu colocares uma força internacional de paz, uma força internacional lá dentro, né, bem armada, para controlar militarmente a região e tu constituir um governo que vai ter o respaldo de todos aqueles países que estão injetando dinheiro. A França não está conseguindo controlar os muçulmanos dentro do país dela. A Alemanha não está conseguindo controlar. A Itália não está conseguindo controlar. Ou seja, gente, eles não estão conseguindo controlar esse pessoal dentro do seu país. Imagina lá no país deles. Isso não existe. É só fortalecer uma coisa imensamente perigosa. Eu acredito, sinceramente. Então tem que deixar a coisa degringolar. Não é isso. Eu acho que tem que agir para que isso termine. Porque se continuar essas pessoas lá, e eles vão continuar,
Não vai mudar nada. Pois é, mas se prender. A pessoa que faz aquilo ali tem que ser preso, tem que ser condenado como os alemães foram na Segunda Guerra. Tirar da sociedade, não tem como manter isso, na minha opinião. Se os alemães foram perseguidos, o que Israel está tentando fazer é exterminar com a organização. Está fazendo sozinha. O mundo tem que se rebelar contra isso, porque quando os alemães fizeram o que fizeram, também não foram todos os alemães, mas fizeram. O que eles foram perseguidos no mundo inteiro? Tentaram se refugiar na Argentina, na Itália, em vários países, mas foram presos e foram julgados pelos tribunais internacionais. Se isso não for feito, daqui a 3, 5, 10 acontece tudo de novo. A Alemanha é um com país, mais força. A Alemanha é um país. Num país tu teve a oportunidade de pegar aqueles caras, levar a um julgamento de um tribunal internacional, condená-los e fazer o país pagar com os preços. Exato. O Hamas é uma organização terrorista. Então não pode continuar existindo. Não cumpre normas. Claro. Mas eu não posso estar negociando com esse pessoal. Não, então. Mas com isso tu não vai negociar. Isso tu tem que exterminar. Tem que matar. Isso tu tem que exterminar. Mas o que eles estão falando não é isso. É fortalecer a região, ter o Estado para... Mas não, olha, Jurandir, Voltaire, mas sem o Hamas, Voltaire. Mas não tem como. Como Jurandir. que não tem como? Se tu termina com a organização, como é que não tem como? Isso estão tentando, como fizeram com o Hezbollah, só mudaram de nome. Não, o Hezbollah... Eles continuam existindo. O Hezbollah é uma coisa, o Hamas é outra. Na minha opinião, porque na verdade eles não querem acabar com os israelenses. O primeiro que eles querem acabar é os israelenses, mas eles são contra qualquer religião que não seja deles. Se eles conseguissem esse intento, eles vão começar a perseguir as demais religiões. Ponto. Começa pelo Israel porque é vizinho. Mas a intenção, tanto é que eles entraram na Europa e estão destruindo a Europa. Intenção é uma coisa, acabar com Israel é outra coisa muito diferente. Eles chegaram na Europa... Tu acha que eles vão conseguir acabar com Israel? Olha, se fizerem esse plano, fica muito próximo. Então, não existe, isso não existe. Mas Israel vai ser o patinho feio, ele vai ser o único ali que não vai ter... Vão militarizar uma região com armas potencialmente... Sabe-se que Israel não tem bomba atômica, mas os outros têm. Não, Israel tem bomba atômica. Bom, não tem a informação oficial é que não tem. A informação oficial. Bom, mas os outros oficialmente têm. Não, os outros não. Oficialmente tem. Não, dali da região, não. Eu diria... Só um pouquinho. Qual é o país dali da região que tem bomba atômica? Tu tens no Paquistão e na Índia. E o Irã? E o Irã está tentando desenvolver. Não desenvolveu ainda, não, porque já bombardearam as instalações. Entendeu? Não, mas aí o que saiba é que nem a Coreia do Norte. Ela tem. Isso já está provado, mas ela... Enfim, está sob controle. Tu foste para outra distância. Tu foste com bomba atômica lá para Paquistão e para a Índia. Nós estamos aqui no Oriente Médio. Eu vou colocar para vocês o seguinte. Há anos, eu tenho 65 anos. Eu nunca vi aquela região passar por momentos de paz. É momentâneo, fico ali quietinho, daqui a pouco vem com coisas cada vez mais horríveis. E já tentaram, já teve Nixon, já teve Bill Clinton, enfim, todo mundo já tentou alguma coisa naquela região. Eu tive há pouco tempo... E eu acho, só para concluir, se fosse só o Hamas que pensasse dessa forma, não teriam tantas manifestações no mundo inteiro em favor de algo terrível que o Hamas fez. Então não é só o Hamas. Não, mas aí tem um outro componente. É que nessa reação de Israel, né, para o combate ao Hamas, estão morrendo civis adoidados. Se fosse no Brasil... Os bombardeios estão matando civis. E isso ali choca também. Quando tu vê um prédio desmoronar... Um hospital. O hospital ser atingido, crianças morrer. Mas o hospital foi atingido tu vê um pai sair com uma criança no colo, né? Morta ou ferida, seja o que for. Aquelas imagens ali chocam. Chocam também. Então, as imagens que nós vimos do que foi feito no dia 7... é estarrecedora. Mas claro. Fosse feito no Brasil isso, pelos argentinos ou pelos paraguaios, eu te garanto que o pensamento nosso não seria esse. Mas vem cá, mas quem é que, para apoiar aquilo ali, aquela ação do Hamas, tem que ser muito radical. Mas se foi apoiado pelo mundo inteiro. Não o mundo inteiro. Mas teve passeata de gente, de milhares de pessoas nas ruas. São descendentes de muçulmanos. Voltaire, separa uma coisa, Voltaire, separa o Hamas dos palestinos. As manifestações...
houve manifestação a favor do Hamas, aqui inclusive. Então, aqui, inclusive, o partido ali... Então não é... Tem muita gente idiota. Tá. Tem muita gente idiota. Mas as grandes manifestações na Europa se deram a favor dos palestinos, do Estado da Palestina. E por isso que o referendo, a solução passa pela criação do Estado da Palestina. Se for pensar assim, não, porque sempre vamos entrar armas lá e aí nunca vai ter paz, aí não faz nunca. Você precisa constituir, colocar em prática um acordo que foi firmado em 1993 entre Estados Unidos, mediação dos Estados Unidos, acordo assinado pelo Isaac Rabin, primeiro-ministro de Israel, e pelo Yasser Arafat, o presidente da Organização Nacional Palestina. Ganharam o Nobel da Paz, porque a partir dali... Quantas ações tiveram de lá para cá contra Israel? Sim, por isso que eu digo. Então, mas quantas ações? Mas quantas ações foram feitas contra o povo de Israel? O que aconteceu com o Rabin? É? Qual foi o final do Rabin? Foi assassinado por um judeu radical. Por um judeu radical. Né? Ou seja, tem radicalismo dos dois lados. Exatamente, não tem. Quantas vezes... Eu não estou te apoiando 100%, mas... Não, quantos ataques houveram de lado a lado ali, mas, como eu digo, e sempre lideranças pelo lado palestino, ou árabe, ou sempre de uma ação extremamente violenta. Não é uma coisa assim individualizada, é uma organização, é o governo da região agindo daquela forma. Um radical... judeu ir lá, como um brasileiro vai lá e mata alguém. Mas não foi o Brasil que tomou essa posição, foi um radical brasileiro, que só o cara nasceu aqui. Agora, se o governo brasileiro faz esse tipo de coisa, aí é o país que está fazendo. A pergunta é quem ganha com isso? E o que ganha, gente. Qual é a ideia, qual é o faturamento? Porque, por exemplo, matar aquele secretário da ONU brasileiro, que nunca morou no Brasil, o Vieira de Mello. O sujeito morreu porque uma Mercedes explodiu embaixo lá no Iraque. No Iraque. Quem é que ganhou com aquilo ali? O sujeito pregava a paz, independizou. A gente não entende muito bem. A paz não dá lucro. Não é? A guerra exatamente. E eu acho que o mundo está se preparando para um conflito de ordem mundial. Eu também acho. E acho que fortalecer aquela questão lá com armamento ou governos compartilhados, sinceramente, aquela gente não aceita nem eles brigam entre eles. Eles se matam entre eles, inclusive, porque o líder não é da religião dele, porque tem o xiita, o outro é radical, o outro é mais... A religião é a mesma deles. É a mesma, mas eles não aceitam nem que o outro aceite que uma mulher tire o véu. Aí já tem que explodir alguma coisa lá, porque o cara autorizou as mulheres a tirar o véu. Enfim, é uma coisa complicadíssima. Nessas coisas complicadíssimas que tu tá misturando, né, os segmentos radicais com os segmentos moderados. E tu não dá oportunidade aos segmentos moderados de buscarem uma solução, né? Tu tá colocando tudo no radicalismo. Mas aqui é como tu tentar negociar com o Comando Vermelho, Jurandir. Tem como tu negociar com esse tipo de gente, fazer algum acordo que vá ser cumprido? Eu acho mais ou menos parecido. O radical é como aquela coisa, ele não exerce determinadas ações violentas, mas o moderado, mas o radical, que ele sempre vai agir de uma forma que ele escandaliza. É como tu tentar assentar numa mesa de reunião com o Comando Vermelho e a Polícia Civil. Mas o acordo com o Comando Vermelho ou outras coisas semelhantes, isso aqui pelo jeito houve no Brasil, porque o Flávio Dino teve na favela. É isso que eu falo. Mas eles não cumpriram, pelo visto, porque a violência está crescendo. Alto lá. Não, só um pouquinho. Agora nós estamos misturando uma coisa. O Flávio Dino estava fazendo um laboratório, um estudo de campo, agora que ele vai enfrentar a matéria como magistrado do STF. Por favor, calma. E agora ele vai para o STF, ele estava se preparando para assumir uma cadeira, ele vai assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal e vai ter que discutir sobre a matéria disso, inclusive recebendo pessoas, análise. Não me critica isso, menos, por favor. Desculpa. Ele ir na favela, ele tem que conhecer a realidade. Como eu digo. E olha que bacana, o ministro do Supremo Tribunal, respeitado, entra lá sem qualquer necessidade de escala. Sem proteção. Sem proteção. Muito bom. Mas eles não vão se deixar controlar por ninguém. Isso está muito claro. Coloco, né? Muito bem. Afonso Praça Batista.
O assunto é muito polêmico e acredito Mas nós que não vamos chegar à solução. Eu acredito que não tem uma resolução prática. Acho que o exemplo da Colômbia é um exemplo complicado, porque lá nós estávamos no estado criminalesco, né? Nós tínhamos um objetivo, então o combate tinha um inimigo que era o narcotráfico, ataca, né? Debela aquela causa ali e nós vamos acabar. Ali, a situação da subjetividade, né? Essa bandeira subjetiva, eu lembro, eu perdi um cavalo, tinha um cavalo andaluz muito bonito, e ele teve uma bactéria chamada abronemose. E eles disseram o seguinte, olha, para conseguir curar eu preciso raspar até o osso, porque se ficar um pouquinho, volta, né, aquela carne esponjosa que eu tive que matar o cavalo. Então é exatamente isso, enquanto existia uma célula terrorista, né, aqui, em qualquer outro lugar, vai ter esse pensamento e ele vai reverberar em inimizade aos povos, e é muito triste. Eu acredito sinceramente que nós estamos vivendo uma mudança de era e a crise ela é meio generalizada quando se manifesta, não, porque os Estados Unidos vai se meter, daí a China mexe na cadeira, né? Aí a Rússia também se mexe, mas só um pouquinho, os Estados Unidos eles parecem que estão sempre testando essa história de guerra nuclear, ela fica só no imaginário, porque eles sabem dos efeitos. Eles sabem dos efeitos de extinção da raça humana. Então, é um momento bem complicado, é um momento de sensibilidade. E me parece que essa reorganização, né, que se tenta fazer lá, ela realmente fica muito no campo da especulação, no campo do projeto, mas efetivo eu acho que vai demorar algum tempo. Vai ter que ter uma conscientização e uma mudança de era, talvez. Algo que aconteceu com o Pablo Escobar, que não deixou sucessor. Sim. E ou que o país não deixou o sucessor assumir, né? Exatamente. Ou seja, não que não tenha, eles não conseguiram assumir, porque o Estado tomou conta do assunto. Praça Batista, mais um pouquinho aí, vamos lá. Sabe que aterrador para um advogado, militante, que defende efetivamente a liberdade, ouvir, crédito agora à Revista Oeste, ouvir uma ex-presa, do caso do 8 de janeiro, descrevendo as circunstâncias pelas quais existiu lá os aplausos ao ministro Alexandre de Moraes. Em primeiro lugar, é de causar uma profunda estranheza ao atual sistema, em que esta presa peça o sigilo, né, reserve a identidade e a distorção da voz para que não receba represálias. Represálias de quem? Olha só, a gente faz isso quando a gente tem que se defender de bandido. Ela não quer represálias do Estado, que o julgador não dê represálias a ela. Que simplesmente as presas foram coagidas pela Rosa Weber, que em visita lá com agentes da Polícia Federal armados de metralhadoras, resolveram adentrar então a carceragem e fazendo a visita com ar intimidatório, que fez com que senhoras idosas, inclusive, urinassem na calça de medo do Alexandre de Moraes e da força policial que invadiu então a prisão, e a Rosa Weber em coro, de maneira frenética, segundo esta presa, estou só reproduzindo, disse que instigava, então, essas pessoas a aplaudir, então, talvez o sumo pontífice, talvez o imperador Alexandre de Moraes. É muito estranho. Que coisa louca isso. É muito estranho que nós estamos vendo. Que coisa horrorosa. Porque, olha, há pelo menos uma meia dúzia de direitos fundamentais que o Voltaire estabeleceu como caput do artigo 5º, que foram efetivamente molestados por aqueles que devem guarnecer os direitos fundamentais da pessoa humana, que estão no artigo 5º da Constituição. Eu não sei aonde nós vamos parar. Acho que nós estamos muito voltados lá para a questão de Israel, mas nós estamos vivendo um momento de exceção. Eu acredito sinceramente que aquele efeito do sapo na panela, né? O sapo na panela diz que ele cozinha e ele não pula, né? Quando o sapo chega na panela fervendo, ele pula fora porque ele não vê aquilo.
se nós estivéssemos longe do Brasil e voltássemos aqui, o que nos depararíamos, né? Eu acho que nós ficaríamos mais surpresos. Nós estamos acostumados. Tu que é um homem extremamente bem informado, Reinaldo fica no Grêmio em 2024? O Reinaldo está pegando a síndrome do Diego Barbosa, né? Pelo amor de Deus, olha, de quebrar a televisão. Quebrar a televisão. Eu tô cansado, sabe que o Grêmio lembra muito aquela criança que tá andando de bicicleta, tirando as rodinhas, e o pai olha e diz assim, ó, eu duvido que tu vá até o final da rua. Os gremistas todos duvidavam que o Grêmio ia até a metade. Aí quando a criança está embalando, em vez do pai incentivar que ela vá até o final da rua, daí vem o Renato e diz assim, ó, é espetacular o ano do Grêmio, já tá bom assim. Daí o pai disse, não vai tão longe, filho, não pedale, a criança cai. Porque não é possível, o Grêmio estava embalado e poderia ser campeão, e nós vamos entregar de novo a rapadura, ou pro Flamengo, ou pro Palmeiras. Isso é... E vamos, talvez, disputar a vaga na Libertadores. Né? É que, na verdade, nós não caímos mais da Libertadores. Não, mas só o... Sim, mas tem uma diferença entre entrar na fase claro. E entrar naquela... A outra é um risco, a outra está dentro. Sim, né? ó, o Del Valle. E é uma vitória. E entrar direto é uma vitória também, né? Entrar direto, tu já entra nos grupos, tu já tem um percentual grande que tu ganha, né, pela participação. E eu não gosto desses dois jogos, tanto o do Goiás, o primeiro e o segundo. Nós sofremos, o Goiás nós empatamos no último minuto e no Vasco nós sofremos, nós perdemos. Então, temos Goiás, Vasco e Fluminense. Eu acho que desses aí, o jogo, por incrível que pareça, o mais fácil vai ser com o Fluminense. O Fluminense já não vai. O Fluminense vai estar ali para se despedir, para ir para o Mundial de Clubes. Tá nem aí para aquele jogo, né? Agora me preocupa muito a questão do goleiro do Grêmio. Me preocupa mas não tem goleiro. Aquele menino é inibido, ele é tímido. Ele tem vergonha de abrir os braços, é uma coisa impressionante. A bola passa por ele assim no susto, é uma coisa aterradora. Eu, sinceramente, estou muito chateado com o final do ano do Grêmio, porque nós tínhamos uma expectativa muito grande. E nós perdemos o campeonato para o Corinthians aqui. Esse jogo do Corinthians foi decisivo. O que é uma vaia à Arena Porto Alegrense, em função do estádio do campo, que realmente era uma coisa... É um absurdo, um estádio desses ali não tem uma drenagem adequada, né? Tem que jogar naquela aguaceiro como jogaram naquele dia. É uma vergonha. Parece aquele jogo da década de 80 que os caras jogaram. É incompatível com o estádio, com a arena, né? Com a construção, lamentavelmente. Eu acho que o Grêmio tinha que participar por uma grama sintética, viu? Aquela grama ali não tem condições também. Grama natural não tem condições. O problema, a grama até tem condições, o problema é aqueles shows. Cada vez que fazem um show daqueles, montam aqueles palcos ali dentro do estádio, em cima da grama, liquida com a grama, né? Não tem grama que aguente, né? Esse é o problema. Tem grama que aguente, mas os grandes estádios aí pelo planeta estão começando a admitir a grama sintética dentro do padrão FIFA também, né? Claro. Não, pode botar igual a do São José. Não pode botar José aqui. São José que é uma beleza. Chega a ficar a chuteira. A chuteira fica e ele vai... É um emaranhado de plástico, aquilo ali é uma coisa louca. Pois é, o seu Renato fazendo charminho, né? Aí para fico, não fico, claro que está louco para ficar. Onde é que ele vai pegar essa grana sem nenhum compromisso, sem nenhum comprometimento? Perdendo de maneira desastrada, uns vexames. Ele quer ficar, ele tem medo de ser mandado embora. É o terceiro treinador mais bem pago do Brasil. Renato Tite, o Abel Ferreira do Palmeiras e aí o Renato. Está só esperando o Moreno Rodrigues lá, o Edinaldo lá. Não tem, do CBF, não tem esse pedigree. Todo respeito. Para ir para a CBF? Para ir para a seleção? Não, eu digo por o salário, Renato. Não, mas vai para a seleção. É o técnico da seleção. O Ancelotti não vem. E vão botar o Renato no lugar do Diniz. Pode ter certeza.